As redes Ethernet utilizam cabos de cobre para conectar os dispositivos finais aos switches. Um computador ou uma impressora, por exemplo, se conecta à rede através de um cabo de cobre. Antigamente, as redes locais usavam um tipo de cabo de cobre chamado de coaxial. Esse cabo é usado até hoje em algumas implementações domésticas de acesso à internet, por exemplo. Mas nas redes corporativas, os cabos coaxiais foram substituídos pelos cabos de par trançado. Os cabos de par trançado podem ser de dois tipos: o tipo STP, que é blindado, e o tipo UTP, que é não blindado. O STP é esse cinza aí da figura no slide, e o UTP é esse mais simples aí em vermelho no slide. A diferença entre os dois é basicamente a proteção a mais que o STP possui contra as interferências eletromagnéticas. Por ter essa proteção adicional, o cabo STP ele acaba sendo mais caro do que o cabo TP. É por isso que o UTP é o mais visto hoje nas redes locais, né? Justamente por ser mais barato. Ambos os cabos de par trançado possuem 8 fios que são separados em pares, né? Formando assim 4 pares de fios. Os dois fios que formam um par, eles são trançados um ao outro, né, como a gente pode ver aí no slide. Esse trançamento é feito justamente para evitar que as interferências eletromagnéticas prejudiquem os sinais elétricos que são transmitidos ali através dos fios. Tanto o STP quanto o UTP possuem os seus cabos, possuem seus fios trançados. A única diferença é que o STP fornece uma proteção adicional a esses fios. As pontas de um cabo de par trançado, elas são finalizadas com um conector chamado 8P8C, que é popularmente conhecido como RJ45. Esse conector possui 8 pinos, onde os 8 fios de um cabo de cobre se encaixam. Quando falamos em crimpar um cabo, por exemplo, a gente está falando de justamente colocar um conector RJ45 numa ponta de um cabo de par trançado. Os cabos de cobre eles são limitados a 100 metros de comprimento, tá? Só um detalhe importante. Se um cabo for mais longo do que 100 metros, a comunicação ela pode sofrer aí um pouquinho com a degradação do sinal elétrico. Um cabo de par trançado é formado por 8 fios. Esses fios eles podem ser dispostos de 3 formas distintas. Cada uma das formas equivale a um tipo de configuração do cabo. Por exemplo, quando os fios estão dispostos em paralelo, um do lado do outro, temos então uma configuração de cabo direto. Quando alguns fios se cruzam uns aos outros, temos um cabo cruzado. E quando todos os fios de uma ponta são dispostos de forma inversa à outra ponta, temos aí um cabo console. O cabo console ele é usado para fazer a conexão direta em um equipamento de rede, né, como um roteador ou um switch, por exemplo, conectando ali através da porta console. Um cabo direto ele é usado quando conectamos dispositivos que transmitem e recebem dados em pinos diferentes. Por exemplo, os computadores eles transmitem os dados pelos pinos 1 e 2 e recebem os dados pelos pinos 3 e 6. Já os switches eles fazem o contrário, eles transmitem pelos pinos 3 e 6 e recebem pelos pinos 1 e 2. Nesse caso, uma conexão entre um computador e um switch pode ser feita usando o cabo direto. Já o cabo cruzado, ele é usado quando a gente precisa conectar dispositivos que transmitem e recebem dados em pinos iguais. Por exemplo, o roteador transmite dados pelos pinos 1 e 2 e recebe dados pelos pinos 3 e 6. Ele é igual a um computador. Se dois roteadores forem conectados um ao outro, a gente precisa usar um cabo cruzado para evitar que os pinos sejam conectados incorretamente. Se a gente usar um cabo direto, os pinos de transmissão de um lado estarão conectados aos pinos de transmissão do outro lado. Os dois roteadores vão tentar transmitir pelo mesmo fio, pelos mesmos fios, e nenhuma comunicação será possível. A figura no slide apresenta o tipo de cabo correto que a gente deve usar em cada conexão. Quando conectamos computadores ou roteadores aos switches, a gente pode usar cabos diretos. Quando a gente conecta switches a switches, roteadores a roteadores e computadores a roteadores, a gente deve usar cabos cruzados, tá? Computadores a roteadores porque as pinagens de transmissão e recepção de um computador são as mesmas de um roteador, né? Como a gente viu no vídeo anterior.
E para acessar os dispositivos da rede localmente, né, para acessar um roteador ou para acessar um servidor ali diretamente conectado, a gente pode utilizar os cabos console conectados às portas console. Se você está pensando em prestar o exame de certificação, é muito importante que você saiba qual configuração de cabo deve ser usada em cada tipo de conexão. Isso é questão de. Outro tipo de cabo que a gente pode encontrar nas redes locais de hoje em dia são os cabos de fibra ótica. A principal diferença dos cabos de fibra ótica em relação aos cabos de cobre é que nos cabos de fibra ótica os dados eles são transmitidos através de sinais luminosos, ou seja, através de luz. Esses sinais eles podem ser gerados ou com laser, quando precisamos fazer transmissões em longa distância, ou com LED, quando as distâncias são mais curtas, né? Os conectores usados nos cabos de fibra ótica são chamados de transceptores ópticos. Os transceptores mais comuns hoje em dia são a GBIC, que já estão aí entrando em desuso, e o SFP, que é o que mais se usa hoje em dia. Esses transceptores eles se encaixam em portas especiais disponíveis nos switches que possuem suporte a esse tipo de conexão, né? Um transceptor é formado por duas entradas, uma entrada de transmissão e a outra entrada de recepção. Em redes corporativas, é muito comum a gente usar cabos de fibra ótica nos uplinks entre os switches, ou seja, nas conexões entre um switch e outro. Outros termos relacionados aí ao mundo da fibra ótica e que a gente precisa entender são MMF e SMF. MMF multimodo e SMF monomodo. As fibras MMF ou as fibras multimodo, elas são usadas em conexões de curta distância. Como a gente já falou, é comum a gente usar fibra ótica nas redes corporativas para conectar dois switches um ao outro, né? Para formar ali o uplink entre dois switches. A distância entre dois switches dentro do escritório é relativamente curta, né? Então, nesse caso, a gente pode usar as fibras MMF, as fibras multimodo. Já as fibras SMF ou fibras monomodo, elas são usadas em conexões de longa distância. Por exemplo, para conectar um escritório no Rio de Janeiro a outro escritório em São Paulo, estando aí os dois separados por uma distância quilométrica, a gente tem que usar, neste caso, as fibras SMF, as fibras monomodo.